em Efésios capítulo 6, aquele mesmo texto que nós abrimos lá no começo, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios 6, versículo 10 e 11, nós vamos ler agora. Uma coisa que eu me pergunto, que eu me fiz essa pergunta logo no começo do culto, é o que Deus quer com essa palavra. Eu sempre oro, né, peço que Deus me dê a palavra, e eu achei meio estranha a palavra que Deus me deu, porque não era aquilo que eu queria falar. Mas não importa o que eu quero falar, o importante é o que Deus quer falar. E depois que nós recebermos essa palavra, nós vamos poder explicar a cada um o que Deus queria com cada um de nós nesta noite. Então eu queria convidar os irmãos para se colocarem em pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Os irmãos podem notar que quando Deus ele fala com a igreja, ele vem usando os irmãos que pregam sempre no mesmo sentido, né? Parece que a palavra que Deus quer falar, ele está naquele rumo, né? Deus quer falar aquilo. E hoje eu vou trazer uma mensagem que é bem semelhante a uma mensagem que o irmão Wagner trouxe uma vez que ele pregou sobre ser soldado de Cristo, né? E eu digo para os irmãos que eu não copiei do Wagner, né? Mas Deus quer que a gente toque mais um pouco nessa tecla, né? Então Efésios 6, 10 e 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Oramos a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela presença do teu Santo Espírito neste local, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem haver merecimento algum em nós, tu se interessa, ó Deus, por cada um de nós, Senhor. Tu se interessa, Senhor, pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, Pai, pelas nossas inquietudes, pelas nossas batalhas, Senhor. E tu tens nesta noite o interesse de nos instruir, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha tomar, Pai, a vida do irmão que vai pregar, para que tu venha, Senhor Deus, de uma forma muito clara, falar aos corações, falar às vidas, Senhor, porque aqui importa, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, e não a voz de homens. Pedimos, ó Deus, a tua graça e o teu poder, Pai, que o teu Santo Espírito venha realizar a obra para a qual ele se propõe, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua presença e o teu agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podem se sentar. Eu queria falar para os irmãos sobre duas coisas antes de nós entrarmos nessa mensagem, né, de uma forma mais clara. Existe uma grande movimentação no mundo espiritual. Quando a gente não conhece Jesus Cristo, nós sempre achamos que a nossa vida é só essa vida que nós estamos visualizando. Mas existe, irmãos, uma grande movimentação também no mundo paralelo ao nosso. Existe uma guerra muito grande que foi travada desde o princípio. Lá no princípio, quando Deus fez o homem, lá na revolta de Satanás, antes da criação do homem contra Deus, onde Satanás conseguiu mobilizar uma terça parte dos anjos e ele conseguiu levar um bando de anjos para se voltarem contra Deus. E desde esse momento existe uma batalha muito grande. E o objetivo, o foco, o instrumento dessa batalha é a minha vida e a tua vida. Existe uma movimentação espiritual muito grande para ganhar a minha vida e para ganhar a tua vida, para ganhar as nossas vidas. Nós podemos dormir por algumas 8 horas, hoje à noite nós vamos dormir, vamos acordar amanhã, mas enquanto nós dormimos, o mundo espiritual ele não para de movimentar. E existe uma força muito grande que nos quer para Ele. E essa força se chama Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Estou colocando como uma força, mas é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele tenta a todo momento nos atrair para Ele. Existe ao comando do nosso Deus milhares de anjos que tentam trabalhar em nosso favor. Existe um Deus que tenta nos aproximar dele a cada dia. E existe um Deus que quer que nós tenhamos a felicidade completa, a felicidade absoluta. Existe um Deus que nos quer para Ele. Tanto que a palavra de Deus diz que esse Deus ele não poupou nem mesmo o Filho dele, mas Ele entregou o Filho dele na cruz, para que nós tivéssemos comunhão com Deus.
Existe esse Deus que quer nos atrair nesta noite. E existe também o nosso inimigo, que ele tenta nos colocar cada vez mais no buraco. E a estratégia que o nosso inimigo sempre usa são sempre semelhantes. Coisas que nos atraem. Coisas que aparentam ser boas, aparentam ser prazerosas, mas nos colocam num buraco sem fim. Essa é uma das armas que o nosso inimigo traz para nos levar para ele. Uma outra arma que o nosso inimigo traz também, que tenta nos levar para ele, são os problemas e as dificuldades. O nosso inimigo sabe que nós não somos tão fortes. E ele sabe quando nós relaxamos na oração, quando nós relaxamos no cuidado da palavra de Deus. Ele sabe que nós relaxamos na frequência dos cultos. Ele sabe exatamente a fraqueza que nós temos. E ele tenta a todo momento fazer com que a gente recue, fazer com que a gente desista. Existe, irmãos, essa batalha muito grande, porque um dia haverá um julgamento, onde irão para um determinado local aqueles que andam com Deus, e irão para um outro determinado local aqueles que andam distantes de Deus. E nós temos esta escolha, se nós queremos a vida ou a morte. Mas enquanto isso, uma grande batalha se trava no mundo espiritual, tentando ganhar a nossa alma. Por isso que cada vez que nós oramos, nós pedimos que Deus proteja os membros desta igreja. Que Deus não permita que Satanás os arraste para fora da igreja. E a gente ora sempre. E a minha oração como pastor é sempre orar pelas ovelhas, né, pedindo que Deus faça com que elas se firmem. E uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, além dessa questão de que há uma grande batalha pelas nossas vidas, é que existe uma coisa que acontece muito, que eu queria compartilhar com os irmãos. Vocês sabiam que a minha fé, ela não tem muita utilidade na vida de vocês? Isso é uma coisa que tem que estar bem claro para nós. Existem pessoas que querem andar com a fé dos outros. E isso é uma coisa que muitas vezes nos leva para o lado das trevas. Existem pessoas que acham que a minha fé tem que ter o poder de erguer outra pessoa. Hoje eu estava pensando essa semana sobre o testemunho de duas pessoas que têm o mesmo problema. Duas pessoas que têm problema com droga, né? Duas pessoas que foram dominadas pelo vício. E nós temos duas pessoas com o mesmo problema, e nós temos uma pessoa que conseguiu se libertar totalmente do vício do crack. Muitos diziam que não tem como sair, mas essa pessoa saiu, e ela está liberta, servindo a Deus. E neste momento está na igreja, louvando, cultuando a Deus, assim como nós estamos aqui. E eu conheço uma outra pessoa que tem o mesmo problema que ele, mas não conseguiu vencer o crack e não saiu do vício das drogas. E daí eu me pergunto, qual é o problema? Eu fui usado por Deus para aconselhar tanto um como o outro, mas por que um saiu e outro não saiu? E uma outra coisa que eu pergunto para os irmãos, por que tem crente que consegue avançar e tem crente que vive caído? Por que será? Se são as mesmas pessoas. Existem pessoas que têm um determinado problema, a outra tem o mesmo, mas uma sai e a outra não sai. Por que será que isso acontece? Irmãos, uma coisa que é importante nós entendermos, nós não podemos avançar com a fé dos outros. A fé que eu tenho, ela serve para mim. Eu tenho desenvolvido uma fé em Deus que tem a capacidade de proteger a minha família. Antigamente o inimigo conseguia tocar na minha família, colocar enfermidade num filho, colocar enfermidade no outro. Mas eu comecei a ver a estratégia que ele usava e eu comecei a usar a minha fé, desenvolver a minha fé. E hoje ele não consegue mais tocar. Eu consegui, irmãos, desenvolver uma fé que no meu setor de trabalho, onde eu trabalho, existiam alguns demônios que habitavam ali, causavam alguns problemas, e eu consegui desenvolver uma fé a ponto de dizer para aqueles demônios, vocês ficam do portão para fora. Todo mundo que entrar para trabalhar aqui vai entrar sem demônio nenhum. O demônio vai ficar do portão para fora. E o que aconteceu? Uma mulher que ela é médium, lá em Capela de Santana, eu contei outra vez para os irmãos, ela disse para uma pessoa que trabalha na minha escola, ela não me conhece, que tem que urgentemente me tirar de dentro daquela escola. Ela falou para minha diretora que tem um homem na escola, que ele está trancando tudo dentro da escola e que ela tem que urgentemente tirar ele de dentro da escola. E a minha diretora me chamou para conversar. Ela disse, Ney, como é que pode? Como é que ela sabe que tu está lá? Ela não te conhece. Por que ela está com tanta raiva de ti? E por quê, irmãos? Porque existe uma movimentação no mundo espiritual. Aqueles demônios que eu peço para Deus me dar essa autoridade de colocar eles do portão para fora, eles querem entrar. E eles sabem que se eu sair de lá, eles vão entrar. Não há poder nenhum em mim. Mas o que acontece? Eu desenvolvi uma fé. E isso que eu queria falar para vocês nesta noite. Eu sei que talvez nós estejamos aqui com problemas e com dificuldades, mas eu queria ajudar que vocês desenvolvessem essa fé.
Vocês não podem ser aquele crente, como é que se chama? O crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim, vive na oração dos outros, mas ele não se levanta para nada. Existem irmãos que, eu estou completando agora 20 anos de igreja. Existem irmãos que têm quase 20, mas ainda depende da oração dos outros. É o crente 6 horas, já está há 20 anos como crente 6 horas. Quando que nós vamos nos levantar para mostrarmos para o nosso inimigo que Jesus está conosco, que nós temos fé e que nós vamos nos levantar e que nós vamos vencer? A minha fé, ela serve para mim, talvez para abençoar os outros, também sirva, mas ela não serve para levantar a vida de ninguém. E uma das coisas que às vezes me frustra, né, na questão do aconselhamento, é que aconselhamento pastoral é que nem consulta médica. A pessoa, ela vem e te conta todos os problemas, né? Todos os problemas. E daí tu fica ali, né? Teus ouvidos estão atentos, fica analisando, pedindo para Deus graça, para Deus te dar uma palavra. E daí tu diz, pois bem, teu problema é esse, né? Tu quer vencer? Não quero vencer. Então tu faz assim, ó, faz isso. Se tu fizer, tu vai vencer. O que se chama isso? É que nem um médico que diz assim, tu toma 3 comprimidos de manhã, de tarde e de noite. Deu, essa é a função do pastor. A minha fé vai até ali. Agora a pessoa tem que fazer o que foi recomendado para ela fazer. O que acontece? Chega mais tarde, a pessoa simplesmente não fez aquilo, porque ela achou que a minha fé servia para levantar ele ou ela, e não fez aquilo ali e a vida virou uma porcaria de novo. E daí depois ele diz assim, mas porque eu não sei, que Deus não me atende, eu faço uma oração, parece que a minha vida não anda. Mas está me tirando para bobo? Por que pede conselho se não vai cumprir o conselho? Né? Então a vida, ela é assim. A palavra de Deus, ela nos traz orientações, e se nós seguirmos as orientações da palavra, nós teremos vitória. Ali no versículo 10 e 11, que eu li antes com os irmãos, diz assim, fortalecei-vos no Senhor. Queria pedir que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta em Efésios 6, que acompanhassem o texto comigo, né? Porque vai que daqui a pouco eu falo uma coisa que não é, você já me corrige ainda, porque a palavra de Deus é a verdade, só ela é a verdade. Efésios 10 e 11. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele sempre tem ciladas. O que é ciladas? É mais ou menos aquela coisa assim, eu estou me cuidando para não cair nesse erro. Quando eu estou dentro dele. Ele faz ciladas, ele faz rodeio. A pessoa que gostava de droga, ele vai oferecer droga. Está aqui, só um pouquinho, não vai acontecer mais nada. A pessoa que gosta talvez de qualquer outra coisa, ele vai oferecer, está aqui, só um pouquinho, não tem problema nenhum. E ali ele enterra a pessoa. Então o nosso inimigo, ele faz ciladas, ele faz toda uma manobra para nos levar para o buraco. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O versículo 12, ele fala sobre como é que é a nossa luta. Qual é a luta que nós temos? O versículo 12 diz assim, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui fala, irmãos, sobre que tipo de luta nós temos. Existem pessoas que travam lutas contra pessoas, e nós temos que entender claramente que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra pessoas. A nossa luta, ela é contra o nosso inimigo, é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, é contra o mundo espiritual, né? Lá do coisa ruim, do capiroto, como o pessoal fala, né? Então essa é a nossa luta. Talvez os irmãos pensem, mas que idiotice falar isso, quem é que não sabe disso? Mas vocês sabiam que tem irmãos que lutam contra a carne? Por exemplo, existem alguns crentes, não vou citar nome de religião, né? Mas aqueles crentes que todo mundo gosta de andar de terninho e gravata. Aqui o único que estou de terno e gravata é eu, né? Sou um fiasquento mesmo, né? Não quero me aparecer, mas só eu estou assim. É porque eu costumo colocar quando vou pregar. Se eu não estiver pregando, não vou estar de terno e gravata. Mas existem algumas igrejas, todo mundo anda de terno e gravata. Daí eles vão lá, são um pessoal cheio do poder de Deus. Eles são homens de Deus, né? Olha, o Espírito Santo desce, eu sapateio, eu pulo, e eu saio dançando, eu saio voando, e sou homem de Deus. E lá o pessoal, como é que diz na gíria? Solta frango. Dentro da igreja, né, vem aquele reteté bravo. Daí na rua, você já viu esse pessoal na rua? Olha, eu já vi. Eu tenho vizinhos assim, eles botam a Bíblia debaixo do braço, não sei porque eles têm que usar uma Bíblia bem grandona, de repente é para aparentar, né? Leia a Bíblia, e passa assim, e daí te olha assim, como se fosse todo mundo do diabo, mas é tudo diabo, demônio, pragueiro, bravo. Daí vai lá, olha o pessoal lá, tá fazendo um churrasco,
Às vezes o pessoal tomando uma cerveja, tudo diabo, tudo pro inferno. O cara se enche de si, acha que é mais do que os outros. Daí se ele encontra um cara de terno que nem ele olha pro cara, paz do Senhor, irmão. Mas nem sabe que criatura é essa, porque o cara tá de terno. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava no 5 Estrelas, eu trabalhei 2 anos no 5 Estrelas, e não perdia um baile. Foi o pior serviço que eu tive na minha vida. E eu já era da igreja. Não perdia nenhum baile. E uma vez eu fui promovido para garçom. Eu só juntava a garrafa vazia no baile, na época que eles distribuíam as garrafas. Tinha o risco de dar uma garrafada na cabeça do outro, né? Mas não acontecia. Pelo menos não aconteceu quando eu estava lá. E eu trabalhei uma época de garçom e eu usava um terno. Estava bem bonito assim, né? E um dia eu aqui no Jardim América, né? Indo trabalhar com meu terno, todo branco, lá de pinguim, né? Daqui a pouco passou um irmão social que tinha paz do Senhor, irmão. Daí eu, paz do Senhor. Daí outro dia eu passava de bermuda, o cara me olhava atravessado. Então tem pessoas que acham que servir a Deus é lutar contra a carne e contra pessoas. Nós não podemos olhar para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão perdidas, vão tudo para o inferno, não quero nem seca com essa gente, né? O vizinho da irmã Alda lá, o Edson, né, ele falou, né, que ali na rua dele tem bastante crente, mas nunca nenhum crente foi lá perguntar se precisava de ajuda, né? Nós tivemos que sair daqui para ir lá estender a mão para ele, porque são daqueles crentes que acham, não, eles vão tudo para o inferno, eu não me meto com esse tragueiro. Então mais ou menos isso. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós não temos nada contra as pessoas, mas contra aquele espírito imundo que atua na vida da pessoa, esse sim nós temos. E com esse a nossa briga é feia, né? E nós vamos brigar, e esse diabetes vai ter que parar bem longe e vamos brigar, porque a nossa luta é com ele, e não vamos correr. E daí agora eu penso assim, tem crente que tem medo do diabo? Mas então eu não entendo como é que crente tem medo do diabo se a luta do crente é contra o diabo. Vê como a vida é contraditória, né? A luta do crente é contra o diabo. Então o crente que tem medo do diabo, não sei porque que é crente, né? Se a luta dele é contra o diabo. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Está falando para nós isso claramente no versículo 12. Mas irmãos, o versículo 13 ele nos faz um convite. O versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, aqui fala do dia mau. Sempre vem o dia mau, sempre vem o dia ruim, sempre vai vir o dia da desgraça na tua vida. Talvez hoje você diga assim, eu estou na bênção, eu estou com Deus. Mas uma coisa que eu te digo, sempre vai vir o dia mau, vai vir o dia terrível. Vai vir o dia que talvez tu vai perder a pessoa que sempre andou contigo, talvez vai falecer alguém que tanto tu ama. Chega o dia que um desemprego vai bater na tua porta, como foi o testemunho do irmão Gabriel. Sempre vai haver o dia mau. Isso sempre vai haver, na nossa vida isso é comum. E por isso a Bíblia está dizendo que nós temos que tomar a armadura de Deus para resistir o dia mau e permanecer firme. Nós estávamos comentando ontem com a mãe, né? Minha mãe estava comentando comigo ontem à tarde. Como é que se explica um crente que conheceu Jesus Cristo, conheceu a graça de Jesus Cristo, experimentou da graça do Senhor e depois ele abandonou a igreja? Como é que se explica isso? Ontem estávamos questionando isso, eu não dei nenhuma opinião, mas viu que eu fiquei quieto. Não dei nenhuma opinião sobre isso. Mas é uma pergunta que nós fazemos hoje. Como é que se explica isso? Como é que se explica eu pregando aqui hoje à noite e daí daqui a pouco passa-se algum tempo, deita lá na gandalha e abandonou a igreja e não quer mais? Como é que se explica isso? Qual é a explicação que nós temos para isso? A Bíblia diz que nós temos que nos vestir da armadura de Deus para permanecer firme. Então, irmãos, eu queria falar aqui, a partir do versículo 14, sobre algumas coisas que são armaduras de Deus que nós precisamos. E eu queria perguntar uma coisa: vocês querem firmeza espiritual? Vocês querem ser aquele crente que não se abala, que não cai, que não desiste? Quem é que quer? Vocês querem? Irmãos, eu vou falar sobre algumas coisas a partir do versículo 14, coisas que nós precisamos ter na nossa vida, para que a gente se firme e não caia. Talvez se alguém tenha caído, ou talvez se alguém esteja com a sua fé enfraquecida, porque nós temos pessoas hoje aqui à noite, é uma coisa que Deus me mostra claramente, né? Que tem pessoas aqui dentro que estão com a fé enfraquecida, pessoas que só estão na igreja por estar na igreja, mas estão com a sua fé enfraquecida, sem toda a certeza necessária na palavra do Senhor, enfraquecido, na corda bamba, se der uma soprão cai. Existem pessoas